Ethan olhou nos meus olhos e disse que eu era demais, então eu desapareci emocionalmente para ele sentir o gosto do próprio veneno. Meu nome é Helena Whitmore, tenho 31 anos, e até um mês atrás, eu achava que meu relacionamento era sólido. Acreditava que se importar com a pessoa que você ama era algo bom. Que fazer perguntas significava interesse. Que preocupação significava segurança. Que consistência significava compromisso. Eu não percebia como essas coisas podiam ser distorcidas em acusações. Até que o homem que eu amava me disse que eu era demais. Ethan Caldwell e eu estávamos juntos há 3 anos. Nos conhecemos no casamento de um amigo em comum, um daqueles eventos em que você espera um papo superficial e acaba tendo uma conversa que muda a sua vida. Ele me fez rir em minutos, não aquela risada de cortesia, mas a verdadeira, aquela que relaxa seus ombros sem você perceber. Em 6 meses, já estávamos falando sobre o futuro, não com promessas dramáticas, mas com listas de supermercado, calendários compartilhados, frases do tipo quando a gente, que pareciam naturais, não forçadas. Ethan trabalhava em vendas farmacêuticas. Ele viajava muito. Conferências, reuniões com clientes, treinamentos regionais. Eu respeitava isso. Admirava sua ambição. Sua independência era parte do que me atraía nele. Eu nunca questionei sua agenda, pelo menos não até que fazer perguntas normais de repente se tornou um problema. Tudo começou há uns 4 meses. Coisas pequenas. Ele voltava das viagens mais cansado que o normal, mais seco nas respostas. Se eu perguntava como foi a conferência, ele suspirava como se eu estivesse interrompendo algo importante. Que horas você chega em casa? Você chega hoje à noite ou amanhã? Você já comeu? Perguntas que eu fazia há anos. Perguntas que ele nunca tinha reclamado. De repente, elas o irritavam. Mas eu me convenci de que estava imaginando coisas. Há 3 semanas, a situação explodiu. Era uma terça-feira à noite. Ethan tinha ido a uma conferência de trabalho em Boston e deveria ter voltado na segunda noite. Em vez disso, o voo dele atrasou, e ele só chegou na terça tarde. Quando ele deixou a mala na porta, eu sorri e perguntei casualmente, como foi a conferência? Tudo bem com o atraso? Ele explodiu. Por que você sempre precisa saber onde eu estou? As palavras doeram mais que o tom. Afiadas, defensivas, desconhecidas. Eu pisei. Eu só estava perguntando sobre sua viagem. Não, você não estava, ele disse, já irritado. Você está sempre me vigiando. É sufocante. Sufocante. Eu me sentei no sofá, genuinamente confusa. Quando eu tentei te controlar, perguntei. Eu não te impeço de viajar. Não questiono suas decisões. Eu só pergunto por que me importo. Isso não é se importar, ele disse. Isso é monitorar. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Tentei explicar com calma, cuidadosamente. Isso é preocupação, Ethan. Isso é parceria. Ele revirou os olhos. Eu preciso de espaço. Preciso que você dê um tempo. Eu respirei fundo. Você está certo, eu disse baixinho. Eu tenho sido muito controladora. A surpresa no rosto dele me mostrou que ele esperava uma briga. Obrigado, ele disse, aliviado. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, tomei uma decisão. Eu daria exatamente o que ele queria. Pararia de perguntar, de checar, de me aproximar. Eu queria ver o que aconteceria quando eu desaparecesse emocionalmente, como ele dizia querer. Na manhã seguinte, não mandei mensagem de bom dia. Quando ele saiu para o trabalho, não perguntei sobre as reuniões. Naquela noite, quando ele chegou em casa, me encontrou lendo no sofá. Como foi seu dia? Ele perguntou. Bom, eu respondi, sem olhar para cima. Silêncio. Ele esperou por mais. Não veio. E, lá no fundo, senti a primeira rachadura de algo irreversível se formando. O silêncio não chegou de uma vez. Ele foi se infiltrando. No começo, Ethan não percebeu, ou talvez tenha percebido e assumido que era temporário, que eu estava cansada, distraída, ocupada. Ele ainda se movia pelo apartamento como se tudo fosse normal, tirava os sapatos na porta, deixava o celular virado para baixo no balcão, fazia perguntas superficiais que não exigiam resposta. Mas eu permaneci exatamente onde estava, presente, educada, emocionalmente inacessível. Quando ele saía cedo para o trabalho, eu não perguntava por quê. Quando ele chegava tarde, eu não olhava para o relógio. Quando ele atendia ligações no outro cômodo, eu não escutava. Eu dei a ele um espaço tão limpo que parecia cirúrgico. Na quinta-feira, ele começou a ficar inquieto. Ficava parado nas portas por mais tempo que o necessário. Sentava ao meu lado no sofá e rolava o celular mais alto que o normal, esperando que eu comentasse algo. Quando eu não comentava, ele limpava a garganta. Tudo bem, ele perguntou uma noite.
Sim, eu disse. Por que não estaria? Ele estudou meu rosto como se estivesse tentando encontrar uma rachadura, algo para empurrar. Você tem estado distante. Eu virei a página do meu livro. Achei que era isso que você queria. Ele não respondeu. Naquele fim de semana, eu fui embora. Não anunciei, não deixei bilhete, não pedi permissão. Fiz uma mala pequena. Na sexta tarde, reservei um voo menos de 1 hora antes de ir para o aeroporto. Meu melhor amigo Marcos morava em Miami, e quando eu liguei para ele mais cedo naquela semana, com a voz tensa e explicação vaga, ele não fez perguntas, só disse, vem. Quando o avião decolou, me senti mais leve do que havia me sentido em meses. Sem ficar me perguntando onde Ethan estava, sem ensaiar conversas na minha cabeça, sem tentar parecer carinhosa sem ser controladora. Apenas distância. Marcos me pegou perto da meia-noite. Então, ele disse enquanto dirigíamos por ruas cheias de palmeiras, você finalmente explodiu. Eu sorri levemente. Eu parei. Ele riu. Isso é pior. Ele vai entrar em pânico. No sábado de manhã, corremos na praia, tomamos café cubano tão forte que minhas mãos tremiam, e passamos a tarde em uma piscina no terraço com vista para o oceano. Pela primeira vez em semanas, postei algo no Instagram. Apenas o horizonte, sem legenda. Meu celular vibrou 2 horas depois. Ethan ligando. Deixei tocar. Outra ligação, depois uma mensagem. Onde você está? Helena, atende o telefone. Virei o celular para baixo e pedi outro drink. À noite, as mensagens escalaram. Cheguei em casa, e você não está aqui. Seu carro ainda está na garagem. Isso não tem graça. Eu não respondi. No jantar, Marcos levantou uma sobrancelha. Tá bem? Marcos perguntou. Melhor que bem, respondi, e era verdade. Postei outro story, dessa vez meu drink com um fundo que deixava bem óbvio onde eu estava. Meu celular explodiu. Ligações perdidas, mensagens quilométricas, a raiva dele virando pânico em tempo real. Por que não me avisou que ia embora? Isso é imaturo. Precisamos conversar. Por volta de 1 da manhã, finalmente respondi. Você disse que eu era controladora. Achei que ia gostar de não ter que me avisar onde tô. Ele ligou na hora. Recusei. Não foi isso que eu quis dizer, ele mandou por mensagem. E você sabe. Digitei devagar, você queria espaço. Tô te dando. Aproveita seu final de semana. Depois silenciei a conversa e fui dormir. Domingo de manhã, acordei com 43 mensagens não lidas. Li todas tomando café na varanda do Marcos. Acusações, preocupação, chantagem emocional. E se algo acontecesse com você? Isso é manipulação. Por favor, me liga. Manipulação. A palavra pesou, familiar. Marcos encostou no corrimão do meu lado. Ele tá surtando. Engraçado, falei. Ele chamou minha preocupação de controle. O resto do dia passou fácil. Comida, música, risada. Sem ficar checando o celular a cada minuto. Sem ansiedade. Onde caralhos você esteve? Ethan gritou assim que entrei no apartamento. Ele estava sentado no sofá, braços cruzados, mandíbula travada. Deixei minha bolsa no chão com calma. Em Miami, visitando o Marcos. Ele se levantou, furioso. E você não achou que devia me avisar? Olhei nos olhos dele. Você disse que eu precisava parar de ficar te monitorando. Achei que a cortesia fosse recíproca. Ele abriu a boca, fechou. Não é a mesma coisa, ele bufou. Não é. O silêncio se esticou entre nós. E naquele silêncio, eu vi claro pela primeira vez. Isso nunca foi sobre espaço. Era sobre controle. E ele tinha acabado de perder. Ethan se levantou como se a raiva no corpo dele precisasse de mais espaço. Você não pode simplesmente desaparecer um final de semana inteiro, ele disse, voz afiada. Me ignorar. Me deixar achando que algo aconteceu com você. Não tremi. Passei 3 dias vendo ele girar entre raiva, medo, acusação, toda emoção que ele dizia que eu causava. Agora ele estava fazendo pessoalmente. Você me disse que eu estava te sufocando, falei. Disse que precisava de espaço. Te dei. Isso foi diferente. Como? Ele passou a mão no cabelo, deu uns passos, parou como se tentasse achar o argumento certo. Você estava tentando me dar uma lição, ele disse. Foi isso. Mesquinho. Manipulador. Soltei um ar meio riso, meio descrença. Não, falei baixinho. Isso não foi para te ensinar nada. Foi para me proteger. Ele me encarou. Continuei calma, o que pareceu irritá-lo mais.
Por meses você tá se afastando, fugindo de perguntas básicas, agindo como se eu tivesse te interrogando por me importar. Me chamou de controladora por querer saber se você pousou em segurança, então eu parei. O rosto dele tremeu. E foi bom, acrescentei. Pela primeira vez em muito tempo, não tive ansiedade. Não tive que pisar em ovos. Não tive que me torcer para ser uma versão de apoio que você não acusasse. Aquilo doeu. Vi nos olhos dele algo parecido com pânico, como se não esperasse que eu dissesse o óbvio em voz alta. E então, ele disse, voz subindo. Tá questionando nosso relacionamento agora? Segurei o olhar dele. Sim. A palavra ficou entre nós como um copo quebrado. A raiva do Ethan vacilou, substituída por algo cru. O que você tá dizendo? Ele perguntou. Quer terminar? Tô dizendo que preciso de honestidade, respondi. Honestidade de verdade, não isso. Gesticulei em volta, pro apartamento que de repente parecia um cenário de teatro. Ele deu um riso seco. Eu tenho sido honesto. Não, falei. Você tem sido defensivo. A boca dele apertou. Por que toda pergunta parece uma acusação para você? Pressionei. Por que fica invertendo as coisas? Ele não respondeu. Olhou para a cozinha, como se os azulejos oferecessem uma rota de fuga. Ethan, silêncio, o mesmo silêncio que ele me alimentava há meses. Só que agora ele estava engasgando nele. Finalmente, a voz dele saiu menor que antes. Tem alguém do trabalho. Meu estômago caiu tão rápido que meu corpo não acompanhou. O que? Sussurrei. Ele engoliu seco. O nome dela é Brianna Martinez. O nome bateu como água gelada porque não era desconhecido. Tinha ouvido uma vez, meses atrás, de passagem. Uma menção tensa. Uma mudança rápida de assunto. O tipo de nome que você arquiva porque o ar muda quando entra no ambiente. Ela é de vendas também, Ethan continuou. A gente tem conversado. Muito. Minhas mãos ficaram dormentes. Conversado, repeti. Tipo, que tipo de conversa? Ele fechou os olhos por um segundo, como se não aguentasse a expressão no meu rosto. Começou como coisa de trabalho, ele falou rápido. Depois ficou pessoal. Eu não planejei. Mas você deixou, eu disse. O pomo de Adão dele subiu e desceu. Eu não sabia como lidar. As palavras soavam ensaiadas, como se ele tivesse treinado na cabeça durante aquelas ligações noturnas que ele atendia no outro quarto. Nada físico aconteceu, ele acrescentou. Juro. Olhei para ele, minha voz perigosamente baixa. Mas você queria que acontecesse. Ele não negou. Só ficou lá, ombros caídos, olhos vidrados, como se admitir fosse mais fácil que continuar lutando. Quanto tempo? Perguntei. Alguns meses, ele disse. Piorou quando comecei a te afastar. Claro. Minha mente voltou no tempo. A irritação repentina, as acusações, o jeito que ele fazia afeto normal parecer um crime. Por quê? Perguntei, quase não reconhecendo minha própria voz. Por que faria isso em vez de falar comigo? A resposta dele saiu como confissão e desculpa ao mesmo tempo. Por que me senti culpado? Ele disse. E era mais fácil fazer você ser o problema do que encarar o que eu estava fazendo. Meu peito apertou. Então você me transformou na vilã, falei, para conseguir conviver consigo mesmo. Ele estremeceu. Ela é quem você estava mandando mensagem de noite? Perguntei. Ele acenou. As saídas que demoravam, continuei, voz mais firme agora, perigosamente firme. Outro aceno. A conferência em Boston, falei, olhos fixos dos dele. Você voltou um dia atrasado. Ela estava lá. O rosto dele desmoronou. Sim. O quarto girou, não porque eu não suspeitasse de algo, mas porque ter aquilo confirmado reorganizou todas as memórias na minha cabeça. Uma risada amarga escapou. Então, enquanto você me chamava de controladora, eu disse, você estava traindo emocionalmente. Não foi assim. Foi exatamente assim, eu cortei. Você não estava pedindo espaço. Você estava pedindo liberdade. Liberdade para sair dessa relação sem consequências. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas. Sinto muito, ele sussurrou. Eu não queria que isso acontecesse. Você não queria ser pego, eu corrigi. Isso o deixou paralisado. Conversamos por 2 horas naquela noite. Não o tipo de conversa que casais têm quando estão tentando consertar algo. O tipo que tem quando estão documentando o fim. Ele admitiu que haviam cruzado limites, que haviam conversado sobre como seria ficarem juntos, que não foi físico, mas também não foi inocente. Em certo momento, fiz a pergunta que já sabia a resposta. Você ama ela? Ele olhou para o chão. Eu não sei, ele disse. Estou confuso.
Eu acenei lentamente, como se meu corpo estivesse aprendendo a aceitar a dor como um fato. Essa não é uma resposta que alguém em um relacionamento sério deveria ter, eu disse. Ele não discutiu. À meia-noite, concordamos com algo que ele havia usado como arma por meses. Espaço. Espaço de verdade. Não o tipo performático onde uma pessoa é punida enquanto a outra mantém suas opções abertas. Ethan fez uma mala e foi ficar com a irmã. Antes de sair, ele ficou parado na porta como se quisesse dizer algo dramático. Algo que pudesse suavizar o que ele havia feito. Em vez disso, ele apenas sussurrou: "Eu nunca quis te machucar." Eu olhei para ele, esse homem em torno do qual eu havia construído rotinas, futuros, e disse a única verdade que restava. "Mas você machucou." A porta se fechou. E pela primeira vez em meses, o apartamento ficou quieto de uma forma que não parecia punição. Parecia clareza. Ethan entrou na cafeteria com aquele olhar de cachorro batido que eu já conhecia tão bem. "Eu tenho sentimentos pela Brianna," ele soltou como se estivesse fazendo um favor. A mão dele tremia em volta do copo de café. Eu só respondi: "Então quer terminar?" Ele acenou aliviado, e foi aí que eu vi a verdade. Toda aquela crise existencial dele? Era só medo de ser o vilão da história. Pausa dramática. O apartamento ficou estranhamente leve depois que ele se mudou. Troquei a cama de lugar, joguei fora aquele abajur horroroso que ele insistia em manter, e pela primeira vez em anos, minhas escolhas não vinham com "mas e o Ethan?" Até o Marcos notou a diferença. "Você tá mais leve," ele disse naquela ligação diária que mantínhamos desde o dia que Ethan confessou a fé emocional. E os supostos grandes amores dele? Duraram exatas 6 semanas. Brianna descobriu que ser a outra é muito mais divertido do que ser a oficial. Voz irônica: "Ah, mas ele tentou voltar." Claro que tentou. Mandou aquele clássico: "Precisamos conversar às 2 da manhã." Sabe qual foi minha resposta? O silêncio mais gostoso que já fiz na vida. Transição rápida. 3 meses depois, encontrei uma foto daquela viagem a Miami que fiz sozinha quando tudo começou a desandar. Eu lá na praia, drink caro na mão, sorriso que não precisava de aprovação. Foi quando caiu a ficha: Ethan não sentiu minha falta. Sentiu falta do controle. Enumeração lenta 1. Da mulher que aceitava migalhas de atenção 2. Que justificava cada grosseria como fase difícil 3. Que achava normal não saber onde o parceiro estava às 3 da manhã. O Liam, o fisioterapeuta que conheci depois. Ele me manda bom dia sem eu precisar cobrar. Me conta como foi o dia sem fazer drama. Chega no horário que diz que vai chegar. Coisa básica, né? Mas depois de anos achando que amor vinha com ansiedade e desculpas, o básico pareceu revolucionário. Final seco. Ethan virou história para contar no happy hour. O apartamento virou meu santuário. E aquela viagem a Miami virou meu lembrete permanente: felicidade não se negocia. Fim. Nem ligo mais. Mais histórias estão no canal. Até a próxima, obrigado.